Sejam bem-vindos para mais um episódio do Amatcast. Esse episódio vai ser muito especial e diferente, né? Nós estamos recebendo aqui hoje o Giovanni Pires, que é advogado, já trabalhou conosco, né, Ana? Bem-vindo, Giovanni, já foi nosso colega mesmo, de trabalhar no mesmo escritório, então vai ser um bate-papo de pessoas que se conhecem já há algum tempo. Então, e muito riquíssimo pelo tema também, né? Que é a transição que o Giovanni acabou de fazer uma transição aí de escritório. Exatamente. Giovanni, e aí? Sejam bem-vindos. Como você está? Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Conta aí para quem nos está ouvindo, assistindo aí, como é que foi sua trajetória desde o início, para quem não sabe aí. Foi muito... Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, que é muito especial, né? Tô super à vontade. É diferente se a gente estivesse conversando com pessoas que não se conhecem, né? A gente conviveu bastante tempo, então, enfim, me sinto entre amigos, então estou bem à vontade. Obrigado por isso. Agora, a trajetória... Bom, minha carreira no direito tem 15 anos. Comecei minha faculdade inspirado pela minha irmã, que já fazia direito, então foi... o meu perfil já viabilizava o curso, então deu certo nesse sentido. Já advoguei em escritório próprio, já fui assessor em Câmara Municipal, procurador em Câmara Municipal. Nos últimos 5 anos tenho me dedicado exclusivamente ao direito imobiliário, que é o que tem me feito brilhar os olhos. Então, atuei num dos escritórios de maior referência na área, né? Então, eu acho que o direito imobiliário me achou. E que bom, a gente se achou, né? Eu acho isso mesmo, porque a gente já era, né? A gente já acaba se apaixonando mesmo. O mesmo tempo de formato meu, né, que eu. E assim, eu cheguei no direito imobiliário, eu já era uma advogada já experiente, mas o direito imobiliário também me achou. Isso é muito bom. Eu acho legal quando casa, né? Quando a gente... Casamento feliz, né? Porque na verdade o direito tem isso, né? A gente tem a possibilidade, como a gente tem muitas opções, um leque grande de áreas, a gente tem a oportunidade talvez de se apaixonar pelo direito em vários segmentos e em vários momentos da vida. Que bom que aconteceu com o direito imobiliário, porque eu acho que eu me encontrei bem. Que legal, que legal. Giovanni, e aí? Então, você está no direito imobiliário há 5 anos e você acabou de fazer uma transição entre escritórios, né? E a gente sabe que você foi para um escritório, você vinha ali de uma equipe jurídica e foi para um escritório para uma função de coordenação, então você está à frente, você é um líder ali à frente de uma equipe. Conta pra gente um pouquinho dessa transição, o que você aprendeu, como que está sendo tudo isso. Essa transição aconteceu de uma forma bem interessante, porque eu nem procurei, na verdade, depois de um tempo, o que a gente percebe é que quando você faz um trabalho legal, quando você cria laços interessantes, laços reais entre as pessoas, acaba que a oportunidade surge. Então, eu estava no escritório, sobre o qual eu agradeço demais, porque me formou como advogado do direito imobiliário. Então, assim, é o escritório Ken Pereira, ressalto sempre a importância desse escritório na minha trajetória, porque, obviamente, eu não teria conseguido uma projeção na minha carreira se não tivesse passado por um escritório com esse nome. Mas, por se tratar dessa oportunidade também, consegui demonstrar como é que era a minha forma de trabalhar, meu perfil, minha forma de tratar as pessoas e tudo mais, e isso fez com que surgisse uma oportunidade, né? Eu fui indicado para essa vaga, né? E acabou que deu certo, foi mais um casamento feliz da minha vida, estou muito feliz com essa mudança. E eu acho que, já entrando um pouquinho sobre essa questão de transição, a mudança de perfil de escritório é o que mais chama atenção. Então, talvez o que mais seja necessário nesse momento é a nossa capacidade de adaptação, né? É legal você conseguir sair de um local onde você estava bem e conseguir ir para um outro local e também permanecer bem. Né? Eu acho que essa adaptação, essa capacidade de agregar, de somar, é o diferencial. Então, assim, como você falou,
com essa transição, você foi para escritórios com perfis completamente diferentes. E conta pra gente, assim, o que você tá vendo de novo, o que você tá vendo, como é que tá caminhando o mercado, né? Porque foi para um escritório com uma equipe que tá ali, você tá como coordenador. Conta pra gente um pouquinho o que você tá vendo de novidade. O que você tá enfrentando aí de desafio, porque são inúmeros. São vários, porque a primeira coisa, e ainda mais agora nessa coordenação, eu tô coordenando o contencioso imobiliário do escritório, Castro Costa Tomasi, que é o CCT, né? Que é o CCT, carinhosamente chamado CCT Advogados. A equipe, graças a Deus, eu já cheguei com uma equipe muito boa. Então, nesse primeiro momento, o que a gente faz é identificar. Eu tenho conseguido fazer isso. Eu acho que essa é a minha principal função nesse momento, identificar a equipe, identificar as individualidades de cada um da equipe, para que a gente possa valorizar, aparar alguma coisa que precisa ser aparada, e assim, realmente, assim que forma um time, né? Agregando os valores que cada um pode agregar. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para a minha equipe e perceber o que cada um individualmente tem a acrescentar e o que isso faz para o coletivo, eu acho que esse que é o diferencial. Esse primeiro momento, essa identificação é mais complicada, mas eu acho que eu já tô superando essa etapa aí e a gente já está num entrosamento bem legal. É uma equipe jovem, uma equipe formada por pessoas jovens, então é uma energia muito legal, é um ambiente muito legal, é uma troca constante, fora o aspecto tecnológico, né? A gente tem uma característica hoje no escritório que ele é completamente diferente do que eu conhecia nos outros locais em geral onde eu trabalhei, né? Eu digo que eu entrei na era digital 100%. Eu trabalho no escritório onde eu não tenho papel, gente, praticamente. A gente brinca, às vezes eu preciso de fazer um rascunho e não tem. Porque nós não temos papel no escritório, dificilmente. Eventualmente a gente assina uma coisa ou outra, mas é para imprimir um papel para uma finalidade, entrega para alguém, o rasga e joga fora. Então, assim, é um ambiente bem interessante nesse sentido. Que legal, né? Eu preciso chegar lá. A Elisa, não sei se você se recorda, deve recordar, ela é mais apegada a papel. Ela ainda permanece ao apego ao papel. Então, acaba que... Eu também tinha essa característica até pouco tempo, né? Até esse momento. Eu tenho já sou mais desapegada. Sabe? Eu tenho me forçado, porque acaba que você vai pra casa, volta pro trabalho, eu levo muita coisa. Então você vê que realmente tá tudo no digital, é melhor. Óbvio, vai tudo pra nuvem. Não precisa mesmo. A gente não precisa mais. São muito poucas é muito pouca necessidade de papel, efetivamente. A gente tem apego, a palavra certa é essa, Ana. Apego, a gente tem um negócio de ter que, amanhã eu vou lembrar disso, deixa lá um papelzinho anotado, eu deixo no meu teclado. Um post-it, alguma coisa assim. Mas não precisa, tem agenda. Você tem agenda, você tem e-mail. Agenda eletrônica, gente, não é agenda física, não. Você tem agenda física? Tem. Aí, ó. Ainda tem agenda física. Você pode ter por uma segurança, mas você tem em vários lugares, você escreve, e a Elisa gosta de escrever. Eu gosto de escrever, ela gosta de escrever. Eu gosto de dar o cheque, assim. Eu gosto. Não, mas dá no digital. Não, eu gosto de riscar de caneta vermelha. Tudo colorido, mas enfim. Não tem perfil. Mas aí, em se tratando de um local onde eu tenho que me adaptar, uma cultura nova, eu acho que está sendo muito legal para mim. Porque assim como eu posso agregar alguma coisa levando a minha experiência, levando a trajetória que eu já trilhei, é importante que eu esteja aberto para isso. Porque é o futuro, é o novo. Né? Se eu, por acaso, me fecho a essa capacidade de aprendizado, essa nova cultura, eu estou me fechando para o novo, estou me fechando para a evolução. Então, eu acho bem legal ter isso, ainda mais nesse ambiente jovem, né, que eu estou hoje. Tirar o papel é tirar, talvez, um pesozinho que a gente fica carregando sem necessidade, aquele volume. Porque quando a gente começou, não sei, todo mundo aqui... mais ou menos tem. Eu lembro de... Já é de processo físico ainda. Processo físico, de meu estágio, pilhas de processo.
pilhas. Eu trabalhava com vários, então eu carregava para minha casa, porque eu tinha que trabalhar em casa também. Era um volume muito grande, não tem mais necessidade. Nem a verdade é essa, e se tratando dos processos eletrônicos hoje, nem baixar processo a gente precisa. Não. Tá tudo Tá lá. Você tá ocupando espaço. Só ocupando espaço na nuvem, isso é verdade. E aí essa transição tem me proporcionado também esse benefício. Estou melhorando como pessoa, talvez. Economizando papel, ajudando economizando o meio lixo, ambiente. ajudando o meio ambiente. Acaba que ajuda essa questão aí também. Mas e sua equipe? Conta assim pra gente. O pessoal é mais jovem? O pessoal é bem mais jovem. Nós temos a minha equipe hoje, ela também com perfis diferentes de pessoas, com energias diferentes. Cada um, uns com mais experiência, outros com menos, mas todos com a mesma vontade. É isso que é legal. É um time, efetivamente. Eu estou chegando para fazer parte desse time que já existe. E o legal é como eu estou sendo bem acolhido, sabe? Eu acho que isso também é um diferencial, né? Quando a gente chega num local com uma postura aberta para poder somar, né? Fazer parte, porque esse que é o ponto. Depois de um tempo trabalhando no mesmo local, depois de anos trabalhando no mesmo local, não é fácil deixar para trás um local. Não é fácil se abrir pro que vem, né? E quando a gente se abre e o pessoal vê essa vontade de a gente fazer parte, cara, eu tô sendo muito bem recebido. Você descobre um outro mundo que talvez você nem imaginasse que seria e que teria, porque essa transição é difícil. A gente ainda não mencionou nada, mas conta assim também para as pessoas esse desafio de decidir, porque é arrojado, você está num momento confortável zona de conforto. E não, agora eu vou para um outro escritório, e aí como que te deu esse estalo assim, vou mudar? Porque assim, independente de qual escritório, de onde a gente está, depois de um certo tempo, você já está muito ambientado, né? Tá muito adaptado. Então assim, eu já passei por alguns lugares, eu fiquei muitos anos na Santa Casa. Então assim, eu fui estagiária, eles me mandaram para o escritório terceirizado, aí recente com o escritório terceirizado eu volto já como advogada. Então eu fiquei ali dentro e assim, na hora que eles falaram de novo, vamos terceirizar, quem quer ir pro... Eu falei, não, acho que agora é minha hora. E mesmo assim, eu tinha a segurança de ir para um terceirizado ou voltar para o mercado. E aí, aquilo ali me deu muito medo. Por quê? Porque quer não queira, eu já conhecia todo mundo, já estava ali, e a gente ter esse novo desafio, peraí, deixa eu tentar um novo. Mas por quê? Porque já não estava mais me brilhando nos olhos, aqui, a área trabalhista não me fazia mais brilhar, e para mim foi uma mudança bem grande, porque realmente foi assim, sair do trabalhista e vou para algo novo. E eu já estava muito envolvida com direito imobiliário, mas eu não fui procurando isso. Mas assim, e aí eu senti, eu quero uma coisa diferente pra mim, eu quero algo que me faz brilhar os olhos. E ter sair dessa zona de conforto pra mim foi uma decisão muito assim, abrupta, né? É um processo doloroso, não é fácil, nós três passamos por isso. E aí depois também, né? Porque eu fiquei muitos anos como uma advogada associada, e aí eu resolvi sair, tentar algo novo outra vez, e enfim, hoje eu já tô com meu próprio escritório, mas assim, tudo isso foi muito, são decisões que nos fazem sair da zona de conforto, mas como que você lidou com isso? A palavra, aliás, as palavras são essas mesmo, sair da zona de conforto. A zona de conforto, ela tá ali, eu acho, criando uma ilusão pra gente. Esse é o problema. É muito fácil você se manter em um local onde você já está ambientado. É muito fácil você se manter num ritmo que você já está acostumado. Eu acho que quando surgiu essa oportunidade para mim, meu primeiro movimento foi de resistir. Eu não pensei em sair. Muito pelo contrário, na verdade, eu, no último, né, nessa mudança, eu recebi a proposta. Bateu na sua porta. Bateu na minha porta uma proposta. Eu levei pro meu antigo, né, diretor do escritório, o advogado com quem eu trabalhava, meu querido Dr. Kenny, eu levei e conversei com ele, olha, recebi uma proposta. E havia uma possibilidade de uma conversa sobre isso. Vou ficar, não vou ficar, vou sair, não vou sair. Existia uma possibilidade. Isso foi numa quinta-feira.
Na sexta-feira, por diversos compromissos, acabou que a gente não conseguiu conversar. Passei o final de semana e no final de semana me veio a reflexão, gente, eu estou preso numa zona de conforto. Eu estou preso, eu estou me privando de uma nova oportunidade, de um novo desafio, de um recomeço, por uma sensação de falsa segurança, porque a verdade é essa. Ninguém está efetivamente seguro em local nenhum. Então eu me vi diante de uma oportunidade e refleti nesse final de semana. Quando cheguei na segunda-feira, eu já cheguei decidido. Então, a oportunidade surgiu, houve a resistência, que eu acho que é natural, né? Então, fica até essa dica para as pessoas que querem, às vezes a oportunidade não necessariamente surge, mas a pessoa tem uma vontade incubada, ela tem uma vontade de mudar de ambiente, e essa mudança de ambiente é extremamente sadia, né? Porque às vezes também, no ambiente em que a gente está super confortável, a gente também já não consegue agregar, não consegue mais somar tanto, não está com a mesma energia, justamente por estar 100% confortável. Então essa mudança provoca uma nova oportunidade de você se rever como profissional, de você ser valorizado num novo ambiente, de ser reconhecido, porque você está trazendo coisas novas. Então, é um passo muito simples. Apesar de difícil, é só um passo, é só uma escolha. Então, eu fiz uma escolha. E assim, aquela história, né? A gente não tem como ter o fubá e ter o angu. Você tem que escolher a primeira alguma coisa. Ou você faz o angu, ou você guarda o fubá. Então, assim, toda escolha envolve uma renúncia. Eu fiz uma escolha e segui em frente. Isso é muito legal, né? A gente está gravando esse podcast logo depois do podcast do Bruno Castro, que, né, hoje está lá que é sócio do escritório, e ele falou muito com a gente, né, assim, sobre organização, sobre questão de gestão. Então, puxando esse gancho, trazendo um pouquinho, como que está a sua rotina lá com a sua equipe, o que você tem feito hoje, como que você se organiza, porque ele falou com a gente que os coordenadores fazem essa reunião com a equipe. Conta pra gente um pouquinho, até para quem está sendo o seu dia a dia agora, que com certeza bem diferente da experiência anterior. Não, é bem legal. A rotina que nós temos hoje é uma rotina de acompanhamento dos prazos, acompanhamento, retorno para os clientes e tudo mais. A gente faz uma reunião semanal, uma reunião com os coordenadores, com os sócios do escritório, entre os coordenadores e os sócios, e outra reunião com a minha equipe. Eu reúno com a minha equipe toda terça-feira às 14 horas. Então, todas as terças-feiras a gente vai trocar uma ideia, a gente começa. O escritório é muito interessante porque, assim como na reunião com os sócios, na reunião com a equipe, a gente também tem um momento em que a gente faz um check-in, a gente ouve cada um no aspecto pessoal. Eu acho isso muito legal. Mas é um check-in rápido? Rápido, 2 minutos. Uma conversa. Como é que foi seu final de semana? Como é que você está hoje? Por que é interessante? Porque às vezes a gente não sabe como está o outro na vida pessoal. E a gente acaba, sem saber, leva a mal uma resposta que ele dá um pouco mais seca, mas cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento. Então esse check-in é um momento da gente se abrir um pouquinho para o outro, para que o outro saiba que eu estou num momento mais difícil, que eu preciso um pouquinho mais de distância. E é super válido, isso é super interessante. Né? E fora que entrosa a equipe. Então isso até facilitou o meu vínculo maior, uma conexão maior com a equipe. Né? Eu acho isso muito interessante, porque eles foram conhecer o Giovanni pessoa, assim como conheceram o Giovanni profissional. E aí eu venho trazendo as minhas experiências para eles nesse momento, vou trazendo também algumas sugestões para eles, é uma troca bem legal. Aí eu faço o controle, as tarefas nossas no escritório, os nossos prazos se encerram na sexta-feira, gente. Todos os nossos prazos, toda sexta-feira é feita a leitura de todos os prazos da semana. E aí a gente sabe que na próxima sexta ou na sexta seguinte, 10 a 15 dias, tem prazo a ser cumprido. Então eu já começo a distribuir para a equipe os prazos, durante a semana eu já vou recebendo as peças, revisando, são e-mails, dezenas de e-mails por dia para responder. Então é um ritmo muito intenso, mas é um ritmo muito legal, é muito bom, flui muito bem. Né? E uma organização qual o sistema que vocês usam? Nós usamos o Astreia, é um sistema muito interessante. Ele
possibilita uma série de controles, não só controles, mas troca de informações, de mensagens. Por exemplo, algum advogado me manda, Giovanni, segue a peça para revisão. Precisa corrigir isso, tá ok. Isso já fica inserido dentro do sistema? Dentro do sistema. Então ele recebe a peça com meus comentários, ou eu posso comentar na própria peça e anexar e enviar para ele, ou eu posso colocar, às vezes a peça está perfeita, só precisa de um ajustezinho. Só precisa de um ajuste nesse ponto, eu não preciso nem eu fazer. Só mando para ele por mensagem, que ele faz a alteração e faz o protocolo. Então é muito simples, aí feito o protocolo, eles vão me avisando, eu vou dando baixa no sistema, chega sexta-feira, tá todo mundo resolvido, os prazos estão cumpridos. A nossa meta lá, obviamente, a gente trabalha com D-1. Então, quinta-feira, todos os prazos têm que estar encerrados. E hoje vocês são quantos coordenadores? Nós somos 3 coordenadores e um gerente, né, que nos auxilia também. Temos a coordenação do contencioso imobiliário, que é que eu trabalho, do contencioso amplo e a do extrajudicial, do consultivo. Né? São as 3 frentes que o escritório vem atuando hoje e tem funcionado muito bem. E então cada coordenador está ali na sua área, mas aí vocês têm um controller? Como que é feito isso? Sim. Ou o coordenador controla a sua área ou vocês estão ligados ali dentro do organograma no controle? A ideia é que cada um tenha a gestão da sua área. Né? Obviamente o gerente, nós temos o Felipe lá que nos auxilia, nos acompanha nisso, ele vai fazendo esse papel também de controle. Ele vai lançando os prazos da semana para cada coordenador e eu vou repassando para a minha equipe. O do contencioso amplo passa para a Isabela, minha colega, passa para o André, o que for dele, e aí cada um vai gerir as suas funções de acordo com a sua área dentro da sua equipe. E aí, quando cada advogado vai fazendo o protocolo, você vai voltando e conferindo? Um por um. Legal. É bem trabalhoso porque todo mundo comete erros, né? Isso é inevitável. Claro, então, o bom é que nós temos várias oportunidades de checar. De identificar. Então, a gente vai eliminando os riscos de falha, sabe? Porque nunca é uma pessoa só que verifica. Então, eu chego na sexta-feira, geralmente até na sexta-feira, na parte da manhã, eu já eliminei todos os prazos pelos protocolos que foram feitos. Eles mandam, protocolo realizado. Eu entro no processo, confiro se foi realizado, se foi certo e tudo mais, e dá baixa no sistema. E aí é legal porque, como as leituras são feitas sempre às sextas-feiras, cada sexta-feira encerra um ciclo e renova no próximo. Legal isso. Bem bacana, bem bacana. E aí, Ana? Você mudou um pouco. Meu Deus, é porque eu queria saber. Você mudou um pouco, mas vai perguntar. É porque eu queria saber. Você Eu mudou tava curioso saber como é que funcionava. Aí como é que eu vou dar um gancho e voltar no... Não, vou voltar. Peraí. Vamos falar sobre isso. Não, agora feedback. Aí agora eu fiquei assim, peraí. Eu vou perguntar mais do escritório, porque o natural seria isso. Mas vamos voltar no feedback da equipe agora? Vamos falar sobre... pode ficar bom. O que você quer? Trabalhar em equipe, aí eu vou trabalhar em equipe, falou, e depois avaliação, feedback. Mas o que mais vocês fizeram para falar que eu tô falando. Mas em relação à questão eu acho que tem algumas questões... Ou alguma coisa que você acha que é importante também. Algumas coisas que eu estou identificando de que é importante para a gente, para a nossa habilidade de adaptação. Isso é importante. Tá, então vamos Isso lá. é importante. Giovanni, e assim, quando agora, né, você como coordenador, você lida ali, você tem que dar muito feedback para os seus liderados, para os seus coordenados. Como que é isso? Como é que está sendo isso? Como é que você tem aplicado isso? Porque manter um time motivado e uma equipe engajada é muito difícil. É preciso ter uma capacidade de ver o outro, né? Porque é muito sutil. A gente tem que cobrar e motivar, né? Às vezes a gente tende a apresentar mais defeitos, né? Esquece da parte do elogio. A gente tem tomado esse cuidado lá no escritório. Nosso objetivo é manter a equipe, integrar a equipe e sempre como um time. Então cada um sabe que tem valor, cada um sabe a sua importância nesse time.
Então, às vezes acontece alguma coisa que precisa ser melhorado, a gente aponta, mas acontece alguma coisa que precisa ser valorizada, a gente valoriza. Eu acho que a ideia é justamente essa. Então, talvez a capacidade de identificação, uma empatia também, né? É conseguir ver que aquela outra pessoa ela tem alguma carência em determinada área que precisa ser trabalhada, mas ela tem muito valor em outras áreas que precisam ser estimuladas, né? Eu acho que isso no geral, né? Todo mundo tem seus pontos positivos, eu tenho os meus, vocês têm os seus negativos da mesma forma. Então, integrar a equipe, eu acho que passa por isso, por conseguir identificar as forças, né? As falhas e melhorar nos dois sentidos. E eu tenho certeza que você está fazendo isso muito bem, até porque como a gente já trabalhou junto, você tem essa percepção, você observa muito, então você tem essa empatia, já é da sua natureza mesmo, de ter essa, então sua equipe tá muito bem, porque você tem essa facilidade e essa percepção, porque isso já é uma coisa sua, de você sempre observou, você tem essa empatia com um problema ou com uma qualidade que você vai enfrentar e identificar num colaborador ali. Então eles com certeza estão muito bem. E você também de estar ao mesmo tempo psicologicamente, apesar de estar analisando tudo, passando por esse desafio, que também não deve ser tão fácil estar ali enfrentando. E como é que está o Giovanni ali com os conflitos nesse sentido? É um momento bem complicado, esse momento inicial. E aí, talvez a maturidade nos permita lidar um pouco melhor com esse tipo de coisa. Né? Talvez o Giovanni de 10 anos atrás não tivesse a mesma condição de trabalhar essa emoção e passar segurança, passar a tranquilidade que é necessária. E talvez seja esse um valor que todo mundo que deseja mudar de local de trabalho tenha que verificar em si mesmo, né? Porque capacidade técnica, conhecimento técnico, todo mundo vai aprender, consegue agregar, mas o emocional, o fator psicológico, eu acho que ele tem que ser muito bem trabalhado e tem que ser muito bem avaliado para ver se vale a pena a pessoa também se lançar num local onde vai ter um desafio grande, onde talvez ela não queira, gente. Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa quer o confortável. E tá tudo bem. E tudo bem. Não tem problema com isso, não há, né? O que a gente quer é que cada um seja feliz na forma como conseguir ser. Então, assim, a questão emocional, lidar com a pressão, lidar com cobrança, lidar com prazo, lidar com a necessidade de entregar um serviço, é muito grande. E manter o autocontrole diante dessa pressão é uma coisa que talvez venha realmente com maturidade, talvez venha com a capacidade da pessoa identificar suas próprias características, né? Eu acho que o autoconhecimento talvez seja um valor que tem que ser enaltecido, buscado, né? Eu acho que um bom termômetro assim para quem pensa em fazer alguma transição, você está acordando ali, você está se sentindo bem, realizado, feliz, porque são termômetros. Porque a zona de conforto, muitas vezes a pessoa, eu estou confortável, estou bem remunerado, mas você já não tem mais aquela energia, aquele gás, aquele prazer. Então, esse para mim é um bom termômetro. Eu tô feliz ao acordar ali, porque quando você está muito feliz, você acorda às 5 horas da manhã, vai feliz, fica até meia-noite, e independente. E quando você já não está tão interessado, ou tem alguma coisa que está ali incomodando, ou você está muito confortável, as manhãs são mais difíceis, né? Você sair de casa para trabalhar é muito mais difícil. É interessante também que principalmente no começo, é uma avaliação mútua. Assim como eu, por exemplo, sou avaliado pelo escritório, eu também avalio. Eu estou ali na condição de uma pessoa que eu estou identificando se o ambiente vai ser bom para mim. Essa avaliação mútua, assim, é um namoro. É um namoro. Você está se conhecendo para um casamento, poxa, a ideia é essa. É um namoro. E aí eu acho importante a pessoa já chegar com esse objetivo. Eu estou indo de coração aberto para um casamento. Então, essa avaliação, essa identificação, porque pode não dar certo. A pessoa se lança com um local novo, pode não dar certo. Por inúmeros motivos. Cultura, né? A cultura do escritório. Do advogado ali como técnico. Mas o ambiente, são vários fatores que podem influenciar. E a pessoa não está no momento dela.
às vezes ela não conseguiu sair, ela não estava no momento bom antes. Exatamente. Não estava no momento que ela está aberta para essa nova experiência. Então ela não consegue entregar, ela não consegue se adequar. E aí, gente, talvez esse passo também tem que ser avaliado já na saída. Peraí, eu estou num momento em que eu vou conseguir enfrentar, né, esse desafio, essa mudança. Sabendo que se por acaso não enfrentar, não conseguir, vai ter que adaptar para uma nova realidade. Um outro caminho, buscar outro caminho. Não, então eu acho que é importante essa avaliação. Então, essa mudança, essa transição, ela passa principalmente por uma autoavaliação, um autoconhecimento, um olhar para dentro da gente mesmo, para ver em que momento da vida que a gente está, em que momento, em que ponto emocionalmente que a gente está. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa levar alguma coisa de valor efetivamente para o lugar que a gente vai. Né? E também ser generoso com a gente mesmo. Não se cobrar também caso não dê certo. Né? E hoje no CCT, qual está sendo seu maior desafio? É o papel? É o desapego ao papel, né? Desapego, o desapego ao papel. A saudade do papel. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, é a rapidez. Porque é impressionante. Tudo é muito rápido. Tudo no CCT é muito rápido. Os sócios tomam decisões muito rápidas? Tomam decisões. Nem que seja para falar, nem que seja para falar, encaminha para jogar. Isso é uma decisão super rápida. Mas é muito interessante, porque essa rapidez, ao mesmo tempo que pressiona, que cria um ritmo, estimula. É uma sensação muito legal você conseguir ver o serviço concluído. Isso aqui. Acabou. O advogado sabe disso. A gente tem processo que se arrasta a vida inteira daquilo ali. É um tormento. Né? Então, como a gente tem essa fluidez semanal no escritório, essa pegada mais de controle de prazos semanais, eu particularmente, eu tenho a sensação de que toda semana é um novo ciclo que começa. É uma sensação muito gostosa. É óbvio também, não vou criar aqui uma ilusão de que é tudo mil maravilhas, porque às vezes você fica devendo. Aí você tem que remanejar a sua atividade, reprogramar a próxima semana para dar conta daquilo ali que não ficou para trás e seguir, porque o importante é sempre fazer uma tarefa de cada vez, como diz o André, nosso colega lá, uma tarefa de cada vez é seu foco. Não ser multitarefas, né? Eu aprendi muito isso. Eu aprendi. Isso é uma habilidade sua, viu? Bem feminino. É uma característica muito feminina, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas o ideal é a gente focar em uma coisa por vez, até para ter uma excelência. Mas isso aí, não ser multitarefas, eu me treinei muito para isso. Eu abria várias abas do computador e eu volto fechando. Eu volto fechando. E aí tem hora que eu tô fazendo uma coisa e quando eu me disperso, eu já tô fazendo outra, eu paro lá, volto e concluo essa aqui. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente acaba se perdendo naquele monte de coisa. E aí não conclui nada. Peraí, o que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo? Qual é o meu foco? Porque é fácil dispersar. Às vezes você está ali executando alguma coisa, alguém, ou por alguma razão, te distrai, aí você começa a executar, ou é algo que precisa da sua atenção, e aí você esquece de voltar e aquilo fica incompleto, você já começa outra tarefa. Enfim, quando você chega no final do dia, dependendo se não tiver um controle, tá tudo por fazer, e aí você começa, peraí, eu preciso terminar alguma coisa, eu chegava muitas vezes com a sensação de que eu não fui produtiva. Isso para mim foi uma dificuldade, mas que eu tenho me policiado. A questão é que a gente não está sozinho. Eu trabalho em equipe, eu gosto de trabalhar em equipe, particularmente, eu já identifiquei assim, eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho. Eu não funciono bem assim, eu gosto de trabalhar com time, com gente. Isso quer dizer o quê? Que eu estou focado, eu estou concentrado em uma coisa e chega alguém, Giovanni, como é que faz isso? Ô Giovanni, tem que resolver esse negócio. Ou o telefone toca, ou eu um dia da caça e outro dia do caçador, hein, Ana? Já passou muito isso, Já fui eu lá da Ana, eu tenho que resolver esse negócio. É assim. Mas sai você que é assim pra qualquer cenário. Eu acho que é função que é assim. Não tem a ver com não, claro que não. Tem a ver com o time, não tem a ver com a pessoa. É porque realmente a pessoa precisa e a gente está justamente ali como um suporte. Então não tem como, ela vai recorrer a quem? Ao coordenador. É verdade. Então é importante que a gente consiga lidar com isso. É por isso que até hoje eu recorro à Ana. Isso é ótimo, ainda bem que a Ana é isso.
E a Ana tem tem esse problema. perfil também. A Ela Ana tem essa tem. capacidade. Tem. Não, Né? Então, mas eu assim, acho que isso é muito nato também, mas é óbvio que pode ser desenvolvido também, mas tem que ter o prazer de estar em contato com pessoas, É não tem verdade. como, porque se irritar o contato, não tem como você coordenar. não tem jeito. Né? Se você lidar quiser com ficar mais pessoas, não tem isolado. jeito. Aliás, lidar com pessoas talvez seja uma característica que a gente precisa, que qualquer advogado precisa ter. Não dá para advogado Ficar trancado, né? não dá, Isolado. é cliente, é o problema. Aí quando você está no auge de um problema, você está focado numa coisa, alguém interrompe. É aquilo ali, o telefone toca, é o cliente, você tem que atender o cliente Não bem. tem jeito. Não tem jeito. Então o autocontrole, né? É o problema dele, que é importante muito para ele. Exatamente. Você está resolvendo um problema de um outro cliente, que também é importante, e você tem que dar atenção, porque o cliente está ali. A gente tem que realmente parar e ter esse controle. E não transparecer irritação. Na realidade, isso não me irrita, mas tem pessoas que já se sentem, o cliente está me perturbando. A gente escuta muito isso. O cliente está me perturbando. O cliente nunca perturba. Não, gente, ele Ele- paga as é, contas, meu filho, Ele na verdade. nunca perturba, mas tem ainda uma cultura ainda, né, de que não é uma perturbação, ele precisa de um retorno. E se ele está incomodando é porque tem alguma falha. Porque se tivesse chegando a informação para ele, ele não ia atrás de você. Não, E, verdade. assim, como coordenador, né, vou perguntar para os dois, tá? Qual que é a maior habilidade hoje que o advogado de estar ali dentro do escritório, inserido como advogado associado, tem que ter? O que é importante na hora, no momento, para quem estiver nos escutando, jovens advogados aí, para realmente fazerem uma autorreflexão, que é uma habilidade essencial e necessária? Olha, eu vou falar de mim. Tanto no escritório anterior como hoje, no escritório anterior principalmente, eu fazia muita entrevista, eu entrevistava muitos candidatos que queriam, né, que enviavam currículo pra gente. Tá. Então, eu participava de muito processo seletivo. E tanto naquele momento como hoje, e aí fica essa dica para o jovem advogado, uma característica que eu considero fundamental e que eu tenho identificado como algo que precisa ser melhorado numa geração que tem surgido aí, é a capacidade da pessoa se expressar, a capacidade da pessoa, seja falando, mas sobretudo escrevendo. A gente, e isso para mim é um valor importante, eu cobro isso da minha equipe, eu cobro a clareza, cada vez que eu escrevo uma peça, cada vez que um advogado, um estagiário, elabora uma peça e coloca ao final dela o nome do sócio, o meu nome, não é só, a responsabilidade não está sobre ele. Ele não está carregando naquele texto o nome dele, ele está levando o nome do escritório, ele está levando o nome do advogado, do sócio do escritório. Então, é importante que a pessoa tenha, do meu ponto de vista, um zelo em escrever. Infelizmente, eu acho que a tecnologia, que deveria ser uma ferramenta produtiva, ela vem sendo muleta para a parte da escrita. Então, palavras cortadas, palavras... Digitação errada. Digitação errada. A pessoa não tem mais. A gente que gosta de papel, a gente tem que escrever à mão, muitas vezes. A gente gosta de escrever à mão e isso facilita na capacidade de escrita, no desenvolvimento dessa área. Então, eu tenho sentido muita falta disso. Graças a Deus, na minha equipe não posso reclamar. Graças a Deus não posso reclamar. Mas quando eu entrevistei, e isso eu tenho esse feedback com os colegas também, que hoje eles fazem esses processos seletivos, é na hora da escrita, é na hora do teste escrito, na elaboração de um texto, de uma redação de uma prova, não necessariamente no aspecto técnico, na fundamentação jurídica, não necessariamente, porque eu aplicava provas, exames, por exemplo, nos processos seletivos, eu deixava o vadimeco, olha, você pode consultar o que você quiser, escreve um texto no assunto que você gosta, me mostra como você se expressa, como você pensa, como você defende a sua ideia. É isso que eu quero avaliar. E, infelizmente, em muitos casos, esse é o ponto que tem eliminado muita gente aí. Mas a escrita e assim, a pessoa saber ser objetiva e ter clareza, realmente a gente percebe isso em processos seletivos. Isso é muito comum, porque acho que vem uma deficiência da tecnologia e não tem um estímulo. Hoje em dia, infelizmente, como as pessoas estão muito copiando e colando, elas deixaram de escrever. Mas assim, e aí vendo de um outro ângulo, tá? Porque como eu fui
coordenada pela Ana Paula, Ana Paula sempre deu muita liberdade de aceitar o jeito que eu escrevo, da minha forma de escrever. Então, isso eu acho também muito importante, assim, hoje, né, que você tá num outro, tipo, você tá do lado de lá, mas assim, a gente entender que a outra pessoa, a forma que a outra pessoa, e valorizar isso é muito importante. Eu sempre, desculpa, mas eu sempre respeitei. Eu coordenei os dois. Os dois escrevem bem, mas são bem diferentes. Tipo assim, as peças são diferentes. E não é uma melhor que a outra. Na realidade, é o estilo mesmo do advogado. E eu acho que essa essência tem que ser preservada. Sem dúvida. Porque a pessoa se sente confortável para escrever. Se você engessa muito ali, eu gosto desse padrão, ela não tem muita liberdade. Mas assim, eu sempre adotei isso com os colaboradores. Então, assim, você tem uma forma de escrever, eu li as suas peças e, assim, é o seu jeito. Ele tem uma outra forma de escrever, os dois escrevem muito bem e é justamente isso. E não tem que ser avaliado isso. Tem que estar uma boa escrita, tem que estar claro, tem que estar objetivo, tem que ser uma leitura que vocês compreendam, ou qualquer pessoa que esteja pegando aquele documento também entenda se é um contrato, enfim. Mas isso tem que ser preservado. Não dá pra gente engessar, porque isso é pessoal. E aí, Ana, você me trouxe uma coisa, uma memória, já que a gente está falando de transição de escritório. Já tive experiências negativas também. Teve um escritório, início de carreira, que eu trabalhei, infelizmente, por causa das circunstâncias do escritório, a coordenação naquela época foi colocada assim, foi jogada no colo de uma advogada, também jovem, né, que, do meu ponto de vista, não tinha naquela época maturidade também. E aí, o que aconteceu? As minhas peças, as petições que eu mandava, muitas vezes eram cortadas de cima a baixo, de maneira desrespeitosa. Do meu ponto de vista, eu me sentia desrespeitado. Porque não tinha a informação que precisava ter, mas é porque a sensação que passava é que queria que eu escrevesse do jeito dela, fosse ela escrevendo. Ou seja, a minha individualidade, se não fosse com aquele 100% de perfeição no padrão dela, não estava pronto. Esse que é o problema. Esse acaba minguando o advogado, acaba desestimulando o advogado, a ponto de não ter conseguido ficar lá. Né? Então, assim, a questão do respeito à individualidade, o que a gente tem que focar? O que é preciso de ter nessa peça? O que é preciso de ter nesse documento? Está claro, a informação está sendo transmitida adequadamente, pronto. Agora, se eu estou usando uma palavra mais formal, se eu tenho um tom, cada um. Isso tem que ser preservado, porque a pessoa, quando se retorna com uma peça que foi toda alterada, mas não está errado. Aí você começa a se questionar. Aí você começa a questionar, inclusive, seu próprio coordenador. Então e não é escrever da forma da Ana Paula, não tem como. Meu estilo é diferente. É diferente do seu e diferente do seu. Então não tem como. A gente realmente tem que preservar a individualidade. Isso, para o próprio colaborador, ele se sente, não tá errado a peça. Sem dúvida. Acrescente isso, acrescente aquilo, ou então, escreva exatamente por assim. alguma razão, a gente pode alterar, resumir para ficar melhorar, mais enxuto, mas não é que seja um erro. Não, e muito pelo contrário, fazendo assim, a gente está possibilitando que essa pessoa melhore. Claro. Se a gente sabe, e isso é uma habilidade que eu acho que a coordenação tem que ter, inclusive a capacidade de criticar sem ofender. Sim. Né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar de, às vezes, na carreira da gente se identificar com as duas ao mesmo tempo. Acontece. Mas você tem que saber mostrar para a pessoa que aquilo ali não está adequado por determinado motivo, mas sabendo que ela vai conseguir fazer tudo correto. Não fez dessa vez, ótimo, vai no próximo. É ter paciência, é ter sabedoria para poder lidar com essas necessidades de adaptação, de correção, e a pessoa também, sendo corrigida de maneira respeitosa, não levar a mal também, né? Não é sobre ela, não vamos com hipersensibilidade também, está corrigindo, está cortando isso aqui, não está gostando do meu trabalho, não é isso, gente. O que a gente quer é somar. Quem produz a peça, produz no sentido de fazer o melhor, e o meu papel hoje, eu avalio se realmente está ok, se está ok. Está passando a mensagem. Está passando a mensagem, pronto, eu também quero somar. A gente tem que ter essa ideia de que somos um time e que os objetivos são comuns, não tem ninguém contra ninguém. É despertar mesmo, assim, na função como coordenador, a gente tem que despertar nos colaboradores o melhor potencial dele. Então você tem que sempre estar ali despertando nele, e a gente sabe o potencial
Então a gente não pode pegar e minguar, tem que ter muito cuidado. Então na hora que você dá esse feedback e a pessoa, ela vai se sentir cada vez mais estimulada e vai vir sempre peças muito melhores. Até porque, com o passar do tempo, eu sei, por exemplo, eu sei as palavras que a Ana não gosta. Eu sei o estilo que a Ana não gosta. Sim. Então eu começo, isso é natural, gente. A gente começa a afinar no começo, você pegava uma peça minha, tinha um estilo, uma correção. No final, às vezes, você nem precisava corrigir. A gente vai se afinando nesse ponto. É o natural que acontece quando a relação é sadia, dos dois lados, né? Quando há um objetivo comum, acontece naturalmente. Isso é muito legal. Bem, Giovanni, já encaminhando o final, porque assim, esse bate-papo, se deixar, a gente estende ele aqui muito. 5 horas de podcast. Giovanni, tem 2 perguntas para todo mundo que está passando por aqui. A primeira é: qual que é aquela frase que te motiva, que vem na sua cabeça, aquele dia que você não está muito legal, ou aquele momento que você precisa realmente ali de um plus? Eu não sei porquê, mas essa frase sempre mexeu comigo, eu sempre carreguei ela na minha vida. Uma frase que eu acho muito legal, do Ariano Suassuna. Ele falava que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho bonita essa figura do realista esperançoso. Eu acho que a gente está com o pé na terra, a gente está com o pé na realidade, mas sem desprender daquilo que põe a gente para frente, que é a esperança. Então eu acho não tem ilusão, não tem negatividade, você tem uma realidade com a qual você pode lidar e a esperança de que vai melhorar. Sempre achei que foi uma frase que mexeu comigo. Verdade. E um livro que seja de cabeceira, que te inspira, que você já tenha feito a leitura várias vezes, ou se apaixonou. Ou virou a chave, né? Na verdade, olha, nós temos no escritório o Clube do Livro, né? O Castro, no podcast dele, falou sobre isso, a gente tem esse estímulo do escritório. O último desse ano, o último livro que nós lemos foi muito legal, no meu ponto de vista, eu vou citar, que é o livro que chama Foco. Ele é bem interessante. Eu sei qual que é, um que tem uma capa meio desfocada. Ele chama Daniel Goleman. O Daniel Goleman. Então, assim, é um livro bem interessante, porque ele mostra que foco, e já que a gente estava tratando sobre isso até aqui, foco é um valor, é um recurso. E é importante que a gente consiga trabalhar esse recurso, porque se a gente não conseguir lidar com ele, a gente dificilmente vai conseguir produzir ou estar integrado naquele momento. O momento que eu estou com minha filha, eu preciso estar focado na minha filha. O momento que eu estou no trabalho, eu preciso estar focado no trabalho. E aí são atenções diferentes, né? E o livro mostra muito sobre isso. Às vezes tem aquele momento em que eu nem preciso dar atenção. É um recurso que eu tenho que saber que eu tenho e saber trabalhar com ele de acordo com o momento necessário. É a presença, né? Eu acho legal. É a presença. É o que eu estou. Ela agora começou a praticar. Eu tô com o telefone no. Ela tá tentando ser mais. Estar presente. Porque isso é importante. A gente sabe. Evoluindo. Porque a gente perde muita coisa, às vezes, por não estar presente. Mas tem hora que eu não quero estar presente mesmo, não. Mas aí, o livro fala exatamente sobre isso. É um recurso. Às vezes você não quer. Sim, ok. Mas às vezes você precisa estar. Sim, exatamente. A gente perde também. É isso aí. É igual o Benito citou da filha. Às vezes ele tá ali, se ele tá com a filha, se ele tá preocupado com alguma coisa externa, ele não curte. Já era. Eu estou nessa. E não volta mais. Exatamente. Giovanni, foi uma delícia esse bate-papo. Estou muito feliz de ver você bem, né? Nessa nova etapa, muito feliz. E assim, agora puxando já a orelha aqui, para você estar mais presente conosco na MAD, estar mais ativo. Você está um membro muito inativo. Então... Gente, eu vou fazer a minha culpa aqui, principalmente nesse último período, assim. A gente está relembrando, estamos relevando isso. Releve, me desculpe, vou fazer mais presença, vou estar junto. Próximo evento aí eu vou... Nós temos um evento sexta-feira agora. Um evento sexta-feira de regularização. Sim, excelente. Vou fazer de tudo para ir, mas nesse momento inicial do escritório eu preciso me dedicar. Não, a gente compreende, mas de repente você dá Não, mas às vezes você dá uma passadinha. Porque também a gente está fazendo alguns à noite, né, Ana? Sempre a gente faz encontro, almoço, jantar. Vou fazer. Não deixa eu agradeço demais. Foi uma oportunidade legal de reencontrá-las, né? Com certeza. De trocar essa ideia. É o que eu falei. Conversar com vocês é mais fácil. É muito tranquilo. Para nós também é muito tranquilo. É um bate-papo entre amigos. Exatamente.
É isso. Então, muito obrigada, Giovanni. Fica já o convite aí para um próximo podcast, né, Ana, com um tema jurídico. A gente volta aí. Muito sucesso lá. Obrigado. Essa nova etapa aí. Um abraço. E é isso. A gente tem um novo episódio todas as quartas-feiras no canal do YouTube. Como é que é, Ana? Fala. No Spotify, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, e no YouTube, às 20 horas. Exatamente. Então, toda quarta-feira, meio-dia, no Spotify, 20 horas no canal do YouTube. É isso e até a próxima. Até mais, gente. Até mais. Tchau.